pós-graduação, todas voltadas com um olhar mais integrativo e funcional para o paciente. E o que que me fez, né, fazer neurocirurgia? É engraçado que eu sou de uma cidadezinha pequenininha, tinha 30 mil habitantes, chama Dracena, interior de São Paulo. Hoje deve ter os seus 42, 45 mil habitantes. Continua pequena e continua sem nenhum neurocirurgião até hoje. É, E eu fui a primeira médica da família. E quando eu era pequena, sei lá, eu ficava assistindo uns documentários, tipo uns Discovery, assim, e tinha um documentário que eu assistia que era de um neurocirurgião que operava cirurgias funcionais, e delas era uma cirurgia de Parkinson. E eu achei aquilo incrível. Eu falei, como assim, né? Você opera um paciente acordado, manda ele falar, manda ele mexer. E aquilo acho que ficou gravado na minha cabeça. E eu falava pro meu pai, vou fazer neurocirurgia, vou fazer neurocirurgia, vou fazer neurocirurgia. E ninguém entendia por que que eu ia fazer neurocirurgia. E nem eu mesmo, né? Porque hum. eu nunca tive contato com nenhum neurocirurgião, nada. E entrei, aí descobri que para fazer neurocirurgia precisava ser médica. Aí eu fui para minha saga da medicina e dentro da faculdade não desisti da ideia. Vou fazer neurocirurgia e fiz e trilhei toda a minha jornada dentro da faculdade, fazendo neuro. Fui monitora de neuroanatomia, monitora de neurofisiologia, fundei a Liga de Neurocirurgia dentro da minha faculdade, junto com os outros colegas na época. E entrei na residência de neurocirurgia geral. Eu falava, mano, não, tá faltando, né? Cadê a parte do operar o paciente acordado? Aí eu fui para neurocirurgia funcional, crente que eu ia ficar só operando Parkinson, cirurgias incríveis. E dentro da neurocirurgia funcional, acho que 90% era cirurgias voltadas para o tratamento da dor crônica, né? Eu fiz a minha formação no Hospital AC Camargo, em São Paulo. Então, era muito mais dor crônica do que propriamente cirurgia dos tribos do movimento, cirurgias psiquiátricas para depressão, outras finalidades. E aí começou a minha primeira frustração como médica aí, né? A gente operava, fazia lindas cirurgias, né? Com o paciente acordado, não acordado, que dentro da neurocirurgia funcional são cirurgias bonitas, né? Uhum. E mesmo assim, os pacientes ainda continuavam com muita dor e sofrimento, tanto físico quanto emocional. E dentro dessa jornada, para buscar, né, esse alívio para o paciente, nem que seja temporário, mas que durasse um tempo maior, agora eu finalizo a minha sexta pós-graduação dentro dessas, né, voltado para esse olhar integrativo, funcional para o paciente, e hoje em dia eu integro tudo isso no meu atendimento com pacientes de dor crônica. Então, essa acho que foi a minha jornada. Ainda em evolução, né? Ah, sim, né? Em constante evolução. Nós médicos, a gente não para, né? Estamos sempre estudando, sempre atualizando, buscando novas soluções, né, para trazer algum conforto para os nossos pacientes. Mas muito bacana. Então, você não tinha essa ideia de que na neurocirurgia funcional, dor seria uma das No coisas que você 90%, trataria? não. Não. É engraçado que eu, como neurocirurgião, eu não tive muito contato durante a graduação, né? Não sei por que que eu fui fazer neurocirurgia, acho que aquela coisa do desafio. Eu sempre fui muito movido pelos desafios. Tanto é que depois fui fazer neurocirurgia vascular, que dentro da neurocirurgia era tida como uma das especialidades, subespecialidades mais Mais difícil. desafiadoras, né? E tem uma peculiaridade aí, uma diferença muito grande entre aquilo que você se propõe a fazer e o que eu faço. Você de fato trata doentes, né? Eu, na maior parte das vezes, opero pacientes com aneurismas incidentais, aquele paciente que não está doente, né? Então, existe aí desafios diferentes. Você, certa vez, eu estava num dos hospitais que eu fiz estágio fora, era a aposentadoria do professor Spetzler, né? E estava tendo o baile de 50 anos lá do Barrow. E eles fazem um simpósio. Eu não sei se eu te contei essa história. Não. Eles fazem um simpósio com ex-residentes e ex-estagiários. E aí, um dos colegas que falou, formado pelo professor Spetzler, que é um grande nome da neurocirurgia vascular, e o chefe ele acaba tendo uma influência muito grande, né, Sim. sobre os seus discípulos. Este colega em particular fez funcional.
E aí, depois daquelas aulas bonitas, cirurgias de MAVE, base de crânio, aneurisma, esse colega subiu lá no púlpito e falou assim: olha, gente, talvez o que eu tenha para mostrar aqui para vocês não é tão fascinante e bonito quanto o que vocês acabaram de mostrar, mas eu tenho certeza que o impacto que eu tenho na vida do meu doente é muito maior do que o de vocês. com, Olha, procedi com procedimentos não tão grandes assim, às vezes percutâneos, né? percutâneo. Para alívio da dor. E isso foi muito marcante para mim. Vamos falar então um pouco sobre dor crônica, né? Que eu acho que é o grande, uma doença extremamente prevalente, comum, as pessoas não se dão conta. Acho que o diagnóstico talvez seja a primeira barreira para o paciente. Como é que funciona isso, Tânia? Como é que a pessoa se dá conta que ela possui uma dor crônica? E é dor sui generis, qualquer dor? Como é que funciona isso? Existe alguma classificação? Acho que isso é o mais difícil para o paciente, né? Entender que a dor crônica, ela deixa de ser um sinal e sintoma de que algo está errado no corpo, na saúde do paciente, e passa a ser uma doença, né? Você sentir a mesma dor acima de 3 meses, mesmo que o que gerou a dor, né? Que seja um trauma, às vezes uma cirurgia, tenha sido resolvido, o paciente continua sentindo essa dor por mais de 3 meses, ela passa a ser uma nova doença, né? Então, agora você tem o problema que às vezes causou, que às vezes pode ser tratado, curado ou não, e agora você tem a dor crônica, que é uma outra entidade, uma outra patologia que precisa ser tratado. Então, muitas vezes o paciente ele tem essa dificuldade de que entender que agora ele tem um novo diagnóstico, uma nova doença, e que dor crônica não tem cura, né? A gente vai ter controle, vai ter remissão, mas dizer que uma dor crônica tem cura é a gente estar gerando falsa expectativa no paciente, né? Uhum. Eu acho que talvez um exemplo, né? Os exemplos eles nos ajudam muito a entender. Muito em voga as dores na coluna, né? Acho que 90% da população vai experimentar Uhum. pelo menos um episódio de dor aguda de lombalgia. Isso. Então, supondo que esse indivíduo que teve lá uma dor nas costas, nas lombar, e isso dura mais de 3 meses, já é considerado uma dor crônica. Já é considerado uma dor crônica. Tá, Mesmo que essa, por exemplo, essa dor lombar tenha sido gerada por uma hérnia de disco. tá. E ele operou essa hernia de disco, mas ele continua com essa dor. Agora ele tem uma outra doença, que é a dor crônica. Muda, né? Muda várias vias bioquímicas neuronais, tanto na periferia quanto no cérebro. A gente muda o DNA daquele neurônio que sente dor. Então, por isso que dor crônica não existe cura. A gente consegue remissão, a gente consegue fazer com que esses neurônios, essas vias neurológicas, mude também para uma neuroplasticidade parecida antes da dor, mas nunca igual antes da dor. Uhum. E essa coisa por buscar conhecimento nessas especializações, nessas outras especializações que você fez, você acredita que isso foi uma demanda dos seus pacientes? Você sentia que tinha algo a mais para oferecer para eles? Qual que foi essa motivação, por exemplo, a medicina integrativa? Óbvio, eu entendo muito pouco de dor crônica, não é o meu foco no dia a dia, mas eu sei da complexidade desse paciente. De fato, a gente precisa ter um olhar mais holístico, né? Mais do todo. Foi daí que veio essa inspiração? Como é que foi isso? Também, igual você falou, a gente leva muito do nosso chefe de residência, né? Eu fiz a residência com o Dr. Oswaldo, que já era uma residência de neurocirurgia totalmente fora da caixa, né? Tá? Para começar, os residentes eles tinham um ambulatório de ozonoterapia, que é proibido até hoje, né? O médico prescrever ozonoterapia. A gente tinha práticas de hipnose com o nosso psicólogo, que rodava dentro da nossa especialidade. Então já foi uma residência totalmente fora da caixa, né? A Sim. gente tinha já um olhar, né, além da neurocirurgia, além de procedimentos apenas cirúrgicos. E como ele dizia, apenas 3 a 6% terão indicação cirúrgica. Então, para eu ter esses 3 a 6% de indicação cirúrgica, olha quantos pacientes eu preciso atender, né? E o que Uhum. que eu faço com o restante que não é cirúrgico? Mando embora, né? Sim. Desmotivo, desacredito aquele paciente, deixo ele sem esperança. Não, eu falei, não, eu tenho que abraçar esse paciente porque ninguém mais vai abraçar. Se eu sou especialista de dor, não tem mais o que oferecer para o paciente, né? Então eu fui atrás para Uhum. tentar melhorar a qualidade de vida para esses pacientes.
Poxa vida, que bacana. E geralmente esses pacientes têm uma jornada difícil, né? Muito. Eles são preteridos, outros, eu dei um exemplo das lombalgias, mas, por exemplo, as mulheres que têm dores pélvicas, passam com 5, 6 colegas ginecologistas, obstetras, exames dos mais variados possíveis, e aí o colega vira e fala para o paciente: "Não, você não tem nada".